No dia 17 de janeiro, o Brasil parou para ver a enfermeira Mônica Calazans, 54 anos, receber a primeira dose de Coronavac, a primeira vacina contra a Covid-19 a ter o uso emergencial aprovado pela Anvisa. Como trabalha na linha de frente, Mônica corre mais risco de ser contaminada, por isso faz parte do grupo prioritário, juntamente com idosos e indígenas. Ao todo, são 15 milhões de pessoas para a primeira fase da vacinação e 30 milhões de doses. Mas até agora, apenas 6 milhões de doses estão garantidas, sendo 2 da AstraZeneca Oxford. A eficácia da imunização esbarra na falta de coordenação federal, que só fez acordo com uma única fabricante, além de sabotar todas as estratégias para frear o vírus, como respeitar a quarentena e usar máscara. Ao contrário, o presidente promove aglomerações, se recusa a usar a máscara e propaga um coquetel de remédios ineficaz contra a Covid e que causa sérios efeitos colaterais. Como se não bastasse, atitudes irresponsáveis da diplomacia brasileira em relação à China dificultam a compra de insumos para a fabricação de vacinas. Ernesto Araújo é pupilo de Olavo de Carvalho, notório propagador de delírios conspiracionistas, como terraplanismo, globalismo e marxismo cultural. O filho do presidente amplificou esses delírios nas redes sociais, a ponto do embaixador chinês exigir uma retratação, coisa que nunca foi feita. A conta chegou agora. Tanta atrapalhada incompetência e descaso com a vida destoam da brilhante trajetória dos pioneiros cientistas brasileiros que fizeram do nosso país referência no combate a epidemias infecciosas. Não é por acaso que a primeira pessoa vacinada no Brasil contra a Covid trabalha no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, junto ao Instituto Adolfo Lutz e Hospital das Clínicas, onde recebeu a preciosa injeção fabricada no Instituto Butantan. O carioca Adolfo Lutz é considerado o pai da medicina tropical e dedicou toda a vida a entender, evitar e tratar doenças infecciosas. Adolfo se formou em medicina em 1879 e estudou em vários centros médicos da Europa, como na França, onde conheceu Louis Pasteur, o inventor do método de pasteurização. A especialização em infectologia foi feita na Alemanha. Ele também foi diretor de um hospital no Havaí, onde estudou hanseníase. Voltou ao Brasil em 1892 para dirigir o Instituto de Bacteriologia e foi convocado pelo governo com os jovens Emílio Ribas e Vital Brasil para conter uma severa epidemia de peste bubônica no Porto de Santos. A mesma peste que dizimou um terço da população europeia no século XIV. Como as moléstias eram transmitidas em ambientes insalubres, os cientistas sabiam que só conseguiriam conter a epidemia com o apoio dos trabalhadores portuários. Para isso, encamparam uma grande campanha educativa, reforçando que banho, limpeza dos galpões e das acomodações e lavar as mãos antes de comer e após usar o banheiro salvam vidas. Adolfo Lutz também estudou sobre as epidemias de cólera, esquistossomose e leishmaniose. Em 1908, voltou ao Rio de Janeiro, onde trabalhou 32 anos no Instituto Oswaldo Cruz. No início do século XX, o Brasil já fabricava vacinas contra o tifo, a varíola, o tétano e a tuberculose, a BCG. Emílio Ribas. Natural de Pindamonhangaba, Emílio foi um dos criadores do Butantan, junto com Vital Brasil e Adolfo Lutz, e deu o sangue para livrar o povo das pestes que assolavam o país. Numa época em que a expectativa de vida não passava de 33 anos, eram comuns surtos de febre amarela, cólera, malária, varíola e tifo. Em 1902, ele fez uma expedição a Cuba, onde descobriu que a transmissão da febre amarela se dava através de um mosquito, não de pessoa para pessoa. De volta ao Brasil, repetiu as experiências realizadas em Cuba, se deitando ao lado de doentes e se deixando picar para comprovar sua tese. Foi assim que o Brasil conheceu o Aedes aegypti. Vital Brasil. Emílio Ribas e Adolfo Lutz eram parceiros de experimentos de Vital Brasil, o gênio que descobriu que no veneno também existia a cura. Ele era mineiro e se graduou em medicina no Rio de Janeiro em 1891. Vital presenciou a morte de muitos lavradores no interior do país, vítimas de animais peçonhentos, por isso buscou um antídoto para neutralizar o veneno. A princípio, o Butantan se chamava Instituto Serum Terápico,
criado em 1899 numa fazenda longe do centro da cidade. Pioneiro também na alfabetização de crianças e adultos. Em Tupi-Guarani, Butantã significa terra dura. Sua descoberta foi reconhecida mundialmente em 1915, num congresso nos Estados Unidos. Vital voltou para o Rio em 1919 a convite de Carlos Chagas, para trabalhar em Manguinhos, que faz parte da Fiocruz. E por acreditar que o país precisa de mais instituições científicas, criou em Niterói o Instituto Vital Brasil. Carlos Chagas. O mineiro Carlos Chagas se formou no Rio de Janeiro e ficou famoso ao descobrir o protozoário Trypanosoma cruzi, que provoca a doença de Chagas. Ele era biólogo, médico sanitarista, infectologista e bacteriologista. Foi o primeiro cientista a descrever o ciclo de uma doença infecciosa, o patógeno, o vetor, o hospedeiro e os sintomas. Por essas descobertas, recebeu vários prêmios, como doutor honoris causa nas universidades de Harvard, nos Estados Unidos, e Paris, na França. Tudo começou em 1901, quando defendeu sua tese de doutorado sobre a malária e chamou a atenção de Oswaldo Cruz, que trabalhava para o governo. Ele foi recrutado para atuar nas brigadas médicas no interior de São Paulo e no Porto de Santos para conter epidemias. Naquele tempo, ainda se acreditava que as moléstias eram provocadas por um desequilíbrio nos humores. O advento da medicina tropical comprovou que muitas doenças tinham origens em animais silvestres, em áreas desmatadas. A taxa de mortalidade da malária chega a 30%. Em 1907, o cientista foi enviado para o Nordeste para combater uma epidemia de malária nas obras da Estrada de Ferro Central, às margens do Rio São Francisco. Foi lá que ele descobriu a doença provocada pelo protozoário que o deixou famoso, e era transmitida pelo barbeiro, inseto que atacava o rosto enquanto os trabalhadores dormiam. Sem tratamento, a doença leva à insuficiência cardíaca. Chagas também trabalhou no combate à leptospirose e doenças sexualmente transmissíveis. O maestro dessa galera brilhante foi o paulista Oswaldo Cruz. Ele veio com a família para o Rio de Janeiro em 1877 e se graduou em medicina em 1892. Sua tese de doutorado foi em microbiologia, a mesma especialidade de Átila Yamarino, jovem cientista que se tornou referência na divulgação científica sobre o Covid-19. Oswaldo Cruz se especializou no Instituto Pasteur, na França, assim como Átila fez doutorado na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. A microbiologia estuda seres tão pequenos que só podem ser vistos através do microscópio, como vírus e bactérias. Já a infectologia estuda as doenças infecciosas causadas por eles. E a epidemiologia pesquisa como essas doenças se espalham nas populações humanas. Estes cientistas são os mais indicados para atuar junto a governos, para formular planos de conter epidemias e orientar em relação a possíveis tratamentos e desenvolvimento de vacinas. Foi por confiar na expertise de Oswaldo Cruz que o governo convocou para conter o surto de doenças infecciosas no Porto de Santos, em 1899. Além das medidas de prevenção, a erradicação das doenças só seria possível com soros importados. Como o processo era muito demorado, o cientista convenceu o governo a abrir uma instituição de pesquisa e desenvolvimento de soros imunizantes, e assim nasceu o Instituto Soroterápico Federal na Fazenda Manguinhos, no Rio de Janeiro, rebatizado de Instituto Oswaldo Cruz e, quando virou fundação, a Fiocruz. Para conter as doenças que assolavam a jovem nação, Oswaldo Cruz coordenou uma campanha sanitária semelhante a uma cruzada. Para isso, chamou os melhores cientistas e adotou métodos utilizados até hoje, como isolamento de doentes, notificação compulsória de casos, captura de vetores como mosquitos e desinfecção de áreas afetadas. Para a varíola já havia vacina, aliás, a primeira vacina da história, criada pelo médico inglês Edward Jenner, em 1776. Ele observou que ordenhadeiras acometidas por varíola tinham uma forma mais branda da doença e aplicou o vírus atenuado em jovens saudáveis, o que fez o corpo gerar anticorpos para combaterem a infecção. O termo vacina vem do latim vacinus e significa derivado de vaca. A varíola é uma das doenças infecciosas mais antigas da humanidade, com registros até no Império Romano. A doença foi erradicada em 1977, graças à vacinação em massa.
Depois do êxito em Santos, o presidente Rodrigues Alves empreendeu uma grande reforma urbana no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, e deu a Oswaldo Cruz a hercúlea missão de sanear a capital federal. Para o cientista, a resposta era óbvia. No caso da varíola, toda a população deveria ser vacinada para garantir a imunidade coletiva. Mas não foi tão fácil, até porque a abordagem não foi nada sutil. A revolta da vacina durou uma semana em 1904. Um grupo de militares se aproveitou do descontentamento popular para tentar dar um golpe de Estado, mas foi derrotado. A vacinação obrigatória foi suspensa e a varíola continuou fazendo milhares de vítimas até 1908, quando a própria população procurou os postos de vacinação após a febre amarela ser erradicada. A importância de Oswaldo Cruz é tamanha que devemos a ele a ocupação segura do interior do país, após estabelecer um código sanitário a partir de suas andanças pelo Brasil. A revolução sanitária promovida pelos geniais cientistas brasileiros do início do século XX fez a população viver 25 anos a mais na década de 70, quando foi criado o Plano Nacional de Vacinação. Mas nessa época ainda era comum ver crianças com aparelho nas pernas, vítimas de poliomielite e ficar doente todo ano de uma doença, sarampo, rubéola, catapora e cachumba. Até então, só havia campanhas de vacinação em massa para tuberculose, varíola e meningite. A primeira campanha de vacinação contra a paralisia infantil aconteceu no Brasil em 1980. O cientista polonês Albert Sabin aperfeiçoou a técnica da vacina, criada na forma injetável nos Estados Unidos nos anos 50, para a gotinha que inspirou o personagem. Para chegar a este resultado, fez experimentos com mais de 1 milhão de voluntários. A erradicação da polio nos Estados Unidos nos anos 60 teve a participação de Elvis Presley, e o pontapé inicial para angariar fundos para a pesquisa foi dado pelo presidente Franklin Roosevelt, que ficou paralítico nos anos 20 por causa do vírus. Outra doença erradicada graças à campanha governamental foi o sarampo no Brasil em 1992, campanha estrelada pela Xuxa. O desenvolvimento de vacinas depende de investimento alto, mas o retorno é certo. Segundo pesquisa da Universidade de Stanford, cada dólar gasto em prevenção há um retorno de $16 pela diminuição de pessoas internadas e gastos com saúde e trabalhadores afastados das empresas. Sem falar no aumento do tempo de vida, que no Brasil chegou a 75 anos em média em 2015. Mas nada disso é levado em consideração no atual governo brasileiro. Desde que assumiu, o presidente cortou o orçamento da pasta de Ciência e Tecnologia em 42%, deixando os cientistas sem vencimentos, e cortará ainda mais esse ano, inviabilizando muitas pesquisas. Na área ambiental, demitiu o diretor do INPE, Ricardo Galvão, por não aceitar revelar o tamanho das queimadas na Amazônia através do monitoramento de satélite. E ainda se aproveitou da catástrofe sanitária para diminuir a proteção de florestas e reservas indígenas. O Congresso Nacional tentou liberar os recursos no final do ano passado, mas o presidente voltou a vetar a verba esse ano, que já era insuficiente. Ele segue a tradição da ditadura militar que odeia a ciência, e em 1970 caçou 10 cientistas do Instituto Oswaldo Cruz. Negacionista de carteirinha, já avisou que não vai se vacinar, comportamento que pode levar milhares de pessoas à morte. Mas não há mal que sempre dure. Graças à Constituição de 1988, conquistamos o direito e o Sistema Universal de Saúde, que até hoje os Estados Unidos não têm. O SUS oferece de graça 18 vacinas. Todo bebê sai do hospital com a carteira de vacinação, completa aos 10 anos com a vacina anti-HPV, que previne o câncer genital. Infelizmente, por causa de grupos religiosos anti-vacina, a adesão é cada vez menor. Crianças estão pagando com a própria vida a irresponsabilidade dos pais, apesar do direito garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Além das fake news veiculadas no WhatsApp, o próprio sucesso da Política Nacional de Vacinação atrapalha a conscientização, já que não se vê mais pelas ruas pessoas surdas, paralíticas e cegas como era há 40 anos atrás. Esta invisibilidade fez com que o sarampo e a polio voltassem a circular, mostrando que só com informação correta e união da sociedade civil, a racionalidade pode voltar a pautar a saúde pública. Enquanto o governo joga contra,
Cientistas como Natália Pasternak e Margarete Dal Como não cansam de dar entrevistas sobre a importância da imunização. E artistas populares como MC Fiote se engajaram na missão, reinventando o hit Bum Bum Tam Tam para homenagear o Instituto que salva vidas e incentivar a vacinação das novas gerações.